Olá, começar mais uma aula de Geografia. Sou a professora Luigiana Gonçalves. O assunto desta aula vai ser sobre migrações, continuando o assunto. Este assunto está no livro didático de vocês, dos alunos. Vamos tratar sobre as fronteiras se fecham, o problema da imigração ilegal, que é aquela imigração clandestina. E vamos tratar as fronteiras se abrem à fuga de cérebros. Aqueles migrantes que são legais, que vão para outro país com a legalidade. Sobre as fronteiras se fecham, o problema da imigração ilegal, vamos tratar dos migrantes clandestinos e os intermediários. A partir da década de 1990, começaram-se a falar sobre as questões referentes à migração clandestina. Então, esses imigrantes, essa migração ilegal, tornaram-se alvos de discussões, principalmente nos países receptores, como, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países do continente europeu. Então, esses países começaram a questionar essa migração clandestina, com foco em dois elementos. Quais foram esses dois elementos? Como eu já citei, os migrantes clandestinos são aquelas pessoas que saem de seu país de origem e vão para outro país sem ter o visto, sem ter a documentação necessária para entrar naquele país. Esses imigrantes, eles vão principalmente para os Estados Unidos e os países europeus. Tá? Eles procuram países desenvolvidos, aqueles países que vão oferecer uma melhor condição de vida para eles. E os intermediários, tá? O que são os intermediários? Ou coiotes, como são chamados? São os atravessadores ilegais. Esses atravessadores ilegais, eles se aproveitam da situação irregular e da falta de documentação dos imigrantes. No caso aqui eu estou falando dos imigrantes clandestinos, os ilegais, para fazer a travessia, tá? Então, geralmente eles utilizam as fronteiras, tá? Então, eles cobram um valor e essas pessoas pagam para fazer essas travessias. Geralmente é uma travessia muito perigosa, como nós temos o caso lá da fronteira do México com os Estados Unidos, que apesar de ter um muro que impede, ter toda uma segurança, muitos desses imigrantes clandestinos acabam entrando nos Estados Unidos ilegalmente com a ajuda dos intermediários, ou coiotes, que são esses atravessadores. Já que os ilegais nos Estados Unidos, nós vamos tratar dos imigrantes, tá? Que começaram, tá? A entrar nos Estados Unidos. Aqui eu destaquei o século XIX e o século XX. Tá? Os Estados Unidos destacaram-se como, nesses dois séculos aqui, como o país que recebeu o maior contingente de imigrantes no mundo. Aqui no século XIX, quanto no século XX, houve incentivo da imigração, tá? Só que essa imigração era legalmente. Então, teve a primeiro momento os imigrantes europeus, que eram considerados bem-vindos, tá? Depois teve uma política que nós chamamos de caldeirão de raças. Nós chamamos de caldeirão de raças, que teve como resultado um multiculturalismo, tá? Então, esse multiculturalismo é a mistura de várias culturas, tá? De várias raças. Tá? Então, é fruto dessa imigração, da mistura de povos, da mistura de raças. Lá na década de 1920, começou a política seletiva, tá? Nos Estados Unidos. Na década de 1950 e 1960, tá? Os Estados Unidos recebeu imigrantes latino-americanos, tá? Da América
Latina. Então, começou-se, tá, a entrar mais imigrantes de origem latina, dos países mais pobres, os países em desenvolvimento, assim como na América Central. Tá? Então, começou uma política mais seletiva, mais restritiva, tá, para receber essas pessoas. Então, os Estados Unidos, tá, ele tem uma legislação bem rigorosa acerca dessa imigração. Se você consegue fazer a travessia ilegalmente e entrar no país sem visto, você corre o risco de ser preso e ser deportado para seu país de origem. Tá? Então, agora, tá, já falando no século XXI, os Estados Unidos estão com uma política bem restritiva, tá, acerca desses imigrantes. Lá no governo do Barack Obama, houve uma tentativa, tá, de legalizar, tá, a permanência de mais de 5 milhões de imigrantes ilegais. Tá? Só que com a mudança de governo, tá, a mudança de presidentes, não foi para frente, tá, essa regularização. Então, o atual governo, tá, as leis tornaram-se bem mais rígidas. E de onde vêm esses imigrantes para os Estados Unidos? Qual é a origem desses imigrantes? Falando agora, tá, do hoje, a maioria dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos vem da América Latina, como já citei, temos exemplos do Brasil, dos países aqui da América Latina, da Ásia, tá? Uma grande mudança em relação ao século atrás, tá? Que foi o século XX e anteriormente o século XIX. Então, a primeiro momento tinha uma imigração de pessoas do continente europeu, depois, com o passar dos anos, tá, foi alternando o tipo de imigrante que entrou nos Estados Unidos. Então, agora é da América Latina, da Ásia e da América Central. Tá? Então, a maioria chegava da Europa, lá no século XIX, como eu já citei anteriormente. Então, a história dos Estados Unidos, tá, é baseada, tá, historicamente, tá, é marcada por ondas de imigração. Então, de onde vêm esses imigrantes? Tá? Onde foi que nasceram esses imigrantes? Coloquei aqui, tá, uma imagem, tá, que representa de onde são esses imigrantes, tá? E a porcentagem do tanto de imigrantes que tem desses países e desses continentes de pessoas morando ilegalmente nos Estados Unidos. Então, a população nascida no exterior por local de origem, aqui são dados de 2017. Então, nós vamos ter 30,4%, tá? De origens, tá? De nascidos na Ásia. Vamos ter 27,3% nascidos no México, vamos ter 8,8% na América Central, vamos ter 5,4% da África, vamos ter da Europa 10,1%, e eu tenho os outros países, tá? Que os dados são 12,1% a porcentagem. Então, esses países, tá? Essas pessoas são de origem desses países e desse continente que eu destaquei aqui na imagem. E as fronteiras se abrem à fuga dos cérebros, tá? Essa fuga de cérebros, vamos tratar da migração, tá? Legal. Tá? Quando eu falo aqui a fuga de cérebros, quando o livro traz as fugas de cérebro, vai tratar de pessoas qualificadas que saem do seu país de origem e vão para outros países. A exemplo de países que eles vão, os Estados Unidos e alguns países do continente europeu. Então, é uma mão de obra qualificada. Então, essa migração, ela é incentivada e ela é legalizada.
Nas últimas décadas, um novo tipo de movimento populacional tem se destacado. Que novo tipo de populacional são esse, tá? Que tipo de imigrante é esse? A migração de mão de obra qualificada, conhecida como migração de cérebros. São os especialistas, tá? São pessoas que se formam no seu país de origem, seja na área de informática, na área da saúde, tá? E vão para outros países desenvolvidos e trabalhar nesses países. Então, nós chamamos de migração de cérebros, que são os especialistas. Qual é o problema dessa migração de cérebros, tá? O problema dessa migração de cérebros, tá? Dessa mão de obra qualificada que sai dos seus países de origem e vão para outros países, é que os países de origem, eles acabam ficando desfalcados, tá? Dessa mão de obra qualificada. E assim, eles não crescem tanto, tá? Então, uma mão de obra qualificada, esses especialistas, eles são importantes no crescimento de um país, tá? Essa migração de cérebros. Então, de onde eles vêm? Qual é a origem, na maioria desses especialistas, dessa mão de obra qualificada? Destaquei aqui a Índia. Anualmente, dos 50 mil especialistas, pessoas formadas, cerca de 15 mil se dirigem para o Vale do Silício, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, 15 mil indianos saem do seu país e vão para os Estados Unidos trabalhar, tá? Então, é uma mão de obra qualificada. Então, essa migração, ela é legal. Destaque aqui a Europa Ocidental, tá? Vive situação semelhante à dos Estados Unidos, tá bom? Então, desde o início do século XXI, os países dessa região passaram a receber trabalhadores especialistas, tá? Dos países da Comunidade de Estados Independentes. Que países são esses? Destaquei a Rússia e Ucrânia, tá? Dos países da Europa Central e Oriental, de países da África, além da Índia, da China e da América Latina. Citei aqui os exemplos, quais são esses tipos de trabalhadores. São os trabalhadores especialistas no setor de saúde, os dentistas, enfermeiros, tá? Esses especialistas no setor de saúde, tá? Eles são mais utilizados como trabalhador, tá? E cuidador dos idosos, tá? Nós sabemos que os países da Europa, principalmente ocidental, houve um envelhecimento da sua população. Então, eles precisam muito dos especialistas, tá? Do setor de mão de obra especializada no setor de saúde. Assim como os enfermeiros, tá? Vindos da Índia. Então, essa migração, essa fuga de cérebros, essa mão de obra qualificada, ela é legal. Aqui são as referências, tá? Utilizei essa referência aqui, que eu acessei para coletar alguns dados, e utilizei o livro didático, tá? Que nós utilizamos na escola. Obrigada, até a próxima.